Você já reparou que, curiosamente, depois de receber elogios, algumas pessoas parecem começar a perder tudo? Não é perder tudo de uma vez, de forma dramática. Às vezes é algo sutil. Um pequeno problema aqui, um imprevisto ali, uma sequência estranha de situações que parecem surgir do nada. E quase sempre existe um detalhe em comum. Isso acontece logo depois que alguém elogiou você. Pensa comigo. Você está no mercado, escolhe uma roupa nova, alguém olha e diz: "Nossa, que roupa linda, ficou perfeita em você." Você sorri, agradece e segue sua vida. 2 dias depois, a roupa rasga, mancha ou simplesmente some. Coincidência? Ou então você começa a frequentar a academia, está se sentindo bem, confiante, alguém comenta: "Nossa, como você emagreceu, está ótima." Na mesma semana, você se sente estranhamente cansada, desmotivada, perde o ritmo. Coincidência? No trabalho, alguém elogia seu desempenho, diz que você está indo muito bem financeiramente, que tudo parece fluir. Logo depois, surgem despesas inesperadas, conflitos, atrasos, bloqueios que não existiam antes. Coincidência? Talvez você esteja pensando agora: "Isso é exagero. A vida é assim mesmo." Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se fosse apenas acaso, por que esse padrão se repete tantas vezes, com tantas pessoas diferentes, em contextos tão parecidos? Existe um erro silencioso que a maioria das pessoas comete todos os dias, várias vezes ao dia, sem perceber. Um erro pequeno, aparentemente inofensivo, socialmente educado, mas que pode estar drenando sua energia, enfraquecendo sua proteção e abrindo brechas invisíveis por onde coisas boas começam a escapar. Esse erro acontece exatamente naquele segundo após o elogio. Naquele reflexo automático que você aprendeu desde criança. Naquela resposta educada que todo mundo considera normal. E o mais perigoso é isso: ninguém nunca te ensinou que esse gesto pode ter consequências. Desde pequenos, fomos treinados a aceitar elogios de forma mecânica. Alguém elogia, você responde. Parece simples. Parece educado. Parece correto. Só que o que quase ninguém te contou é que elogios não são apenas palavras bonitas. Eles carregam atenção, intenção, energia. E atenção é poder. Sempre que alguém te elogia, algo em você é colocado sob um holofote invisível. Sua aparência, seu sucesso, sua saúde, seu dinheiro, sua família, sua felicidade. Aquilo que está bem na sua vida é destacado, apontado, observado. E nem toda observação vem limpa. Aqui começa a parte que muita gente prefere ignorar. Nem todo elogio vem acompanhado apenas de admiração pura. Às vezes, vem misturado com comparação. Outras vezes, com frustração. Em alguns casos, com desejo inconsciente de ter aquilo que você tem. E mesmo quando a pessoa não quer te fazer mal, essa mistura emocional cria um impacto. Você pode até não acreditar em energia, espiritualidade ou campo invisível, mas acredita em influência, certo? Acredita que o ambiente afeta seu humor, que palavras afetam emoções, que certos encontros te deixam mais leve e outros te drenam. Então por que seria tão absurdo imaginar que elogios também podem carregar um peso invisível? Os antigos sabiam disso. Muito antes de redes sociais, likes, stories e exposição constante, povos antigos já observavam que quanto mais algo era exibido, comentado e observado, mais vulnerável se tornava. Não por superstição, mas por experiência repetida ao longo de gerações. Eles perceberam que existe uma diferença enorme entre viver bem e exibir tudo. Entre receber uma bênção e colocá-la imediatamente sob o olhar de todos. Entre aceitar um elogio de forma ingênua e saber responder de maneira consciente. E é exatamente isso que quase ninguém te ensina hoje. Vivemos numa era em que tudo é mostrado, tudo é comentado, tudo é comparado. E, nesse cenário, as pessoas se perguntam por que se sentem cansadas, bloqueadas, com a sensação de que as coisas boas não duram. Talvez o problema não seja falta de esforço. Talvez não seja azar. Talvez seja apenas falta de proteção. E não, isso não tem nada a ver com grosseria, isolamento ou medo das pessoas. Pelo contrário,
Tem a ver com inteligência emocional, espiritual e energética. Tem a ver com aprender a se mover pelo mundo sem deixar suas bênçãos vazarem a cada interação. Ao longo desta conversa, você vai entender por que um simples elogio pode ter mais impacto do que parece. Vai descobrir o que realmente acontece nesse momento invisível em que alguém te observa, te avalia e te comenta. E, mais importante, vai aprender como responder de uma forma que não te enfraqueça. Existe uma maneira certa de reagir. Uma forma elegante, educada e, ao mesmo tempo, protegida. Uma resposta que não fecha portas sociais, mas fecha brechas energéticas. E existe também uma frase específica, simples e poderosa, usada há séculos como um verdadeiro escudo invisível. Uma frase que não precisa ser dita em voz alta, mas que muda completamente o jogo quando você percebe que um elogio não veio limpo. No final, você não vai precisar desconfiar de todo mundo. Não vai precisar se esconder. Não vai precisar viver com medo da inveja alheia. Você só vai saber exatamente o que fazer, o que dizer e, principalmente, o que não entregar. Se você já sentiu que coisas boas começam a desandar sem explicação. Se já percebeu que, quanto mais comenta ou recebe comentários, mais instável tudo fica. Então fique comigo. Porque o que você vai aprender agora pode mudar completamente a forma como você reage aos elogios, e como você protege aquilo que é precioso na sua vida. Para entender por que um simples elogio pode causar efeitos tão profundos, precisamos começar por um princípio básico que as tradições antigas sempre conheceram e que hoje a maioria ignora. Palavras não são apenas sons. Palavras são recipientes. Elas carregam intenção, emoção, foco e energia. Quando alguém fala com você, não está apenas emitindo vibrações sonoras, está direcionando algo invisível, porém real. Na sabedoria espiritual, especialmente nas tradições mais antigas, entende-se que tudo aquilo que recebe atenção recebe energia. Onde a atenção vai, a energia flui. E um elogio nada mais é do que atenção concentrada. Pense no elogio como um raio de atenção. No momento em que alguém diz que roupa linda, como você está bem, seu projeto é incrível, esse raio é direcionado exatamente para aquele ponto específico da sua vida. Sua aparência, seu corpo, seu dinheiro, sua família, seu sucesso. Algo em você é iluminado, destacado, exposto. E aqui está o detalhe crucial. Você não controla a qualidade da energia que vem junto com esse raio. A maioria das pessoas acredita que, porque o elogio soa positivo, a energia por trás dele também é. Mas isso não é sempre verdade. A intenção consciente da pessoa pode até ser boa, mas a intenção inconsciente muitas vezes não é. É por isso que os mestres espirituais falam de dois tipos principais de olhar que acompanham os elogios. O primeiro é o olho negro, a inveja consciente. Esse é mais fácil de identificar. É quando a pessoa elogia, mas por dentro deseja que você perca aquilo. Ela compara, se sente inferior, sente raiva ou frustração e, mesmo sorrindo, emite um desejo claro de que aquela bênção não dure. Felizmente, esse tipo é menos comum, porque exige intenção deliberada. O segundo tipo é o mais perigoso de todos, o olho cinza, a inveja inconsciente. Esse acontece o tempo todo, inclusive entre pessoas que gostam de você. A pessoa olha sua bolsa nova e pensa, por um microsegundo, queria ter uma assim. Vê seu corpo e pensa, por que comigo não funciona? Observa seu sucesso e sente uma pontada silenciosa de comparação. Ela não quer te prejudicar. Não planeja nada. Muitas vezes nem percebe o próprio pensamento. Mas essa mistura de admiração com frustração gera uma energia instável. E energia instável causa impacto. É como se pequenas flechas invisíveis fossem lançadas o tempo todo. Uma não faz diferença. Duas, talvez não. Mas dezenas, todos os dias, começam a criar rachaduras no seu campo de proteção. Agora observe o padrão que se repete na vida real. Você compra algo novo. Recebe vários elogios. Pouco tempo depois, aquilo quebra, estraga ou dá problema. Você começa um projeto animada. Todo mundo comenta. De repente, surgem atrasos, erros, conflitos inesperados. Você recebe elogios pela sua energia.
Dias depois, se sente exausta, drenada, sem explicação física. Isso não acontece porque as pessoas são más. Acontece porque você foi exposta a atenção demais sem proteção suficiente. Cada elogio direciona foco para algo que está funcionando na sua vida. E tudo que é exposto demais, sem estrutura, fica vulnerável. É como uma casa sem paredes. Bonita, mas aberta. A tradição espiritual ensina que o ser humano possui um campo energético natural, uma espécie de aura, proteção, barreira invisível. Esse campo não é frágil por natureza. Ele é forte. Mas ele reage às suas atitudes, palavras e respostas. Quando você recebe um elogio e responde de forma automática, sem consciência, você permite que esse raio de atenção atravesse suas defesas sem filtro. Você não questiona, não redireciona, não cela. E é exatamente aí que nasce a rachadura. Essa rachadura não é visível. Não dói na hora. Não faz barulho. Mas ela permite vazamentos. Vazamento de vitalidade. Vazamento de clareza. Vazamento de prosperidade. Pequenos vazamentos que, com o tempo, se acumulam. É por isso que muitas pessoas sentem que precisam se esforçar cada vez mais para manter o que antes vinha com facilidade. A energia está escapando por pontos invisíveis. E quanto mais você se expõe, quanto mais recebe atenção, comentários, elogios, mais importante se torna saber como lidar com isso. Não se trata de rejeitar elogios. Não se trata de desconfiar de todo mundo. Não se trata de viver com medo da inveja. Trata-se de entender que a atenção é uma força. E toda força precisa ser direcionada. Os antigos não evitavam elogios. Eles aprendiam a neutralizá-los. Aprendiam a impedir que a energia saísse do eixo. Aprendiam a manter o que era bom dentro, ancorado, protegido. Quando você não entende essa mecânica, entra num ciclo repetitivo. Elogio, abertura, rachadura, problema, confusão, tentativa de explicar como azar. Mas quando você entende, tudo muda. Você começa a perceber que não é o elogio em si que causa o problema. É a forma como ele é recebido. É o que acontece nos segundos seguintes. É ali que a proteção se mantém, ou se perde. E agora que você compreende a mecânica energética do elogio, fica claro por que algo aparentemente tão simples pode ter efeitos tão profundos. A partir daqui, o próximo passo é identificar o erro mais comum que as pessoas cometem ao responder elogios, e como corrigi-lo sem deixar de ser educada, gentil e socialmente adequada. Para compreender de forma profunda como a proteção espiritual funciona na prática, precisamos olhar para uma das histórias mais antigas e simbólicas já registradas, a história de José, filho de Jacó. Essa narrativa atravessou milênios não apenas como um relato religioso, mas como um verdadeiro manual espiritual sobre inveja, proteção e crescimento. José não era uma pessoa comum. Desde jovem, ele se destacava. Era inteligente, bonito, tinha dons especiais e uma sensibilidade fora do normal. Seu pai o amava de forma evidente e isso se refletia até nas roupas que lhe dava. José chamava atenção naturalmente. E foi exatamente isso que despertou algo perigoso ao seu redor. Os irmãos de José começaram a sentir inveja. No início, não era ódio declarado. Era comparação. Era desconforto. Era a sensação silenciosa de por que ele e não nós. Com o tempo, essa inveja cresceu, se acumulou e se transformou em algo destrutivo. Eles não suportavam mais ver José prosperar, brilhar, ser admirado. O resultado você já conhece. José foi traído pela própria família, jogado em um poço e vendido como escravo. Uma queda brutal. De favorito a mercadoria. De protegido a abandonado. Se existisse alguém que tinha todos os motivos para ser destruído pela energia da inveja, esse alguém era José. Mas aqui está o ponto que muda tudo. José não foi destruído. Mesmo como escravo em uma terra estrangeira, sem conhecer a língua, a cultura ou as pessoas, José prosperou. Trabalhou com excelência e rapidamente se tornou administrador da casa do seu senhor. Mais uma vez, chamou atenção. Mais uma vez, foi alvo de problemas. Acusado injustamente, foi parar na prisão. E o que aconteceu na prisão? Ele prosperou de novo. Virou administrador do presídio.
Ganhou confiança, respeito, autoridade. E, no fim da história, José ascendeu ao ponto de se tornar a segunda pessoa mais poderosa do Egito, abaixo apenas do faraó. Governou, salvou nações da fome e reencontrou seus irmãos em uma posição de poder absoluto. A pergunta inevitável é: como ele conseguiu prosperar em todos os ambientes, mesmo cercado de inveja, injustiça e ataques? A resposta está em uma bênção específica que seu pai pronunciou sobre ele antes de morrer. Uma frase que se tornou um dos maiores símbolos de proteção espiritual contra o mal-olhado. Ben porá Yosef, ben porá Aleiaim. Um ramo frutífero, que cresce acima do olho. Essa expressão é profunda. Crescer acima do olho não significa deixar de crescer. Significa crescer fora do alcance do olhar invejoso. Significa prosperar sem se exibir. Avançar sem provocar. Receber bênção sem colocá-la sob os holofotes da comparação. José tinha sucesso, mas não se vangloriava. Tinha poder, mas não ostentava. Tinha sabedoria, mas não humilhava ninguém. Ele não alimentava o olhar alheio. Não provocava comparação. Não expunha suas conquistas como troféus. E, por isso, mesmo sendo observado, estava protegido. Daí nasce a lição central que atravessou gerações na sabedoria espiritual. Discrição é proteção espiritual. Tudo aquilo que você mantém com discrição permanece forte. Tudo aquilo que você expõe em excesso se torna frágil. Agora traga isso para os dias de hoje. Vivemos na era oposta à de José. Hoje, somos incentivados a mostrar tudo. Cada conquista. Cada compra. Cada detalhe da vida. Redes sociais transformaram a exposição em regra e o silêncio em algo estranho. Se você não posta, parece que não aconteceu. Mas espiritualmente, o preço disso é alto. Quando você mostra tudo, você se coloca abaixo do olho, não acima. Você convida olhares, comparações, julgamentos, admiração misturada com frustração. E tudo isso cria pressão energética constante. Postar cada conquista nova. Mostrar cada compra. Exibir cada momento feliz. Detalhar cada avanço financeiro ou profissional. Nada disso é inocente no plano energético. Não porque as pessoas sejam ruins, mas porque o ser humano compara automaticamente. E comparação gera tensão. Tensão gera rachaduras. Rachaduras geram perda de força. Os antigos entendiam isso com clareza. Existe até um ensinamento que diz: tudo aquilo que está escondido do olho está protegido. As raízes da árvore estão debaixo da terra. O bebê se forma escondido no ventre. A semente germina no escuro. O ouro se forma nas profundezas. Tudo que é valioso passa por uma fase de ocultamento. Quando você expõe algo antes de ele criar raízes, você o enfraquece. José prosperava em silêncio. Ele deixava que seus resultados falassem, não sua boca. E quando chegou o momento certo, quando a bênção estava madura, nada nem ninguém conseguiu tirá-la dele. Essa é a aplicação prática para você hoje. Não significa viver escondida. Não significa nunca compartilhar nada. Significa escolher o que, quando, como e para quem mostrar. Quanto menos você coloca suas bênçãos sob o olhar constante dos outros, mais elas se fortalecem. Quanto mais você pratica a discrição, mais estabilidade você cria. José nos ensina que o verdadeiro poder não está em ser visto, mas em ser sustentado. Não está em provocar admiração, mas em manter proteção. Não está em impressionar, mas em permanecer. E quando você entende isso, começa a viver de outra forma. Mais silenciosa, mais firme, mais protegida. Crescendo, como José, acima do olho, onde a inveja não alcança e as bênçãos permanecem. Agora que você já entende como a energia do elogio funciona e por que a exposição excessiva enfraquece a proteção, chegamos ao ponto mais delicado de todos. O ponto que quase sempre gera resistência, estranhamento e até desconforto quando é revelado. Porque ele mexe com algo que aprendemos desde a infância como regra básica de educação: dizer obrigada. À primeira vista, questionar essa palavra parece absurdo. Afinal, o que pode haver de errado em ser educada, gentil e grata? O problema não está na educação.
não está na gentileza. E muito menos na gratidão verdadeira. O problema está no uso automático e inconsciente dessa palavra em resposta a elogios. Quando você responde um elogio com um simples obrigada, você acredita que está apenas sendo educada. Mas, no plano energético, algo muito mais profundo acontece. Essa resposta funciona como uma porta aberta. Uma autorização silenciosa para que a energia do elogio entre, se misture e circule livremente dentro do seu campo. E é exatamente aí que surgem os 3 gatilhos espirituais que drenam sua força sem que você perceba. O primeiro gatilho é a criação de um vínculo ou dívida energética. A própria origem da palavra obrigada carrega esse significado. Obrigada vem de obrigação. Inconscientemente, você se coloca numa posição de débito. É como se dissesse: recebi algo de você e agora te devo algo em troca. No plano visível, isso parece apenas cordialidade. No invisível, cria-se um laço. Esse laço liga o seu campo energético ao campo da outra pessoa. E aqui surge a pergunta crucial: você tem certeza absoluta da qualidade da energia que está vindo junto com aquele elogio? É admiração pura? Ou vem misturada com comparação, frustração ou desejo inconsciente? Quando você aceita o elogio dessa forma, você entra numa troca energética sem saber exatamente o que está recebendo. E toda troca inconsciente gera perda de controle. O segundo gatilho é ainda mais sutil: a baixa das defesas da aura. A palavra obrigada funciona como uma senha, um comando. Ao dizê-la, você sinaliza a abertura. É como abaixar o portão da sua proteção e dizer: pode entrar. Isso não seria um problema se toda a energia fosse limpa. Mas não é. Mesmo pessoas bem-intencionadas carregam emoções confusas, invejas inconscientes, carências e comparações. Quando suas defesas estão baixas, tudo isso entra sem resistência. É por isso que, muitas vezes, depois de uma sequência de elogios, você se sente estranha, cansada, sem foco, irritada sem motivo. Sua aura absorveu mais do que deveria. O terceiro gatilho é o mais grave de todos: a interrupção do fluxo de bênçãos e abundância. Quando você recebe um elogio por algo que é uma bênção na sua vida, sua beleza, sua saúde, seu dinheiro, seu sucesso, e responde automaticamente com obrigada, você devolve parte dessa energia para fora. Em vez de ancorar a bênção dentro de você, você a solta. Energeticamente, é como se dissesse ao universo: não preciso manter isso todo comigo. Pode circular. Pode ir. E o universo responde exatamente às palavras e atitudes. Aquilo que não é ancorado, não é sustentado. Por isso tantas pessoas sentem que coisas boas vêm, mas não permanecem. A conquista chega, é comentada, elogiada, e logo depois começa a escorrer pelos dedos. É importante deixar algo muito claro aqui: isso não significa que você deve ser grossa, fria ou arrogante. A sabedoria espiritual nunca ensinou grosseria. Pelo contrário, educação e proteção caminham juntas. O erro não está em responder. Está em responder de forma automática e vulnerável. Existe uma diferença enorme entre gratidão verdadeira e submissão energética inconsciente. Gratidão verdadeira nasce de dentro e é direcionada a Deus, à vida, ao universo. Já a resposta automática a um elogio cria uma abertura desnecessária. Os sábios sempre ensinaram que é possível ser educada sem se expor, gentil sem se entregar, cordial sem se enfraquecer. Você não precisa fechar a cara. Não precisa ignorar a pessoa. Não precisa criar clima estranho. Você só precisa mudar a forma como responde. E é isso que muda tudo. Uma pequena mudança de palavras cria uma grande mudança de resultado. Em vez de abrir uma porta, você mantém suas paredes firmes. Em vez de entrar numa troca, você mantém sua energia ancorada. Quando você entende isso, percebe que muitas situações da sua vida começam a fazer sentido. Não era azar. Não era olho grande no sentido místico infantil. Era apenas uma sequência de pequenas aberturas que se acumularam ao longo do tempo. A boa notícia é que isso é fácil de corrigir. Não exige esforço. Não exige conflito. Só exige consciência. A partir do momento em que você aprende a responder elogios de forma protegida,
você continua sendo educada, simpática e respeitosa, mas sem entregar suas bênçãos junto com o sorriso. E no próximo passo, você vai conhecer exatamente quais são essas respostas seguras. Frases simples, elegantes e neutras, que mantêm a boa energia com você e fecham as brechas invisíveis que antes passavam despercebidas. Depois de entender por que o obrigada automático pode abrir brechas energéticas, surge uma pergunta natural. Então, como responder elogios sem ser grossa, fria ou estranha? A resposta está nas frases âncora. Elas são simples, educadas e socialmente aceitas, mas têm uma função profunda: manter a energia com você. Uma frase âncora funciona como um ponto de fixação. Ela impede que a energia do elogio escorra para fora ou se misture de forma desordenada com a energia do outro. Em vez de criar dívida, abertura ou troca, ela estabiliza. Você continua cordial, mas não vulnerável. Essas frases não rejeitam o elogio, nem o absorvem completamente. Elas o neutralizam. É como reconhecer a existência de algo sem se comprometer energeticamente com aquilo. Vamos às principais. A primeira frase âncora é: eu também adorei. Essa resposta é poderosa porque muda completamente o eixo da conversa. Quando alguém diz, por exemplo, que vestido lindo, e você responde eu também adorei, você não está agradecendo a avaliação da pessoa. Você está apenas afirmando a sua própria percepção. O foco volta para você. A energia do elogio não cria vínculo. Não há dívida. Você concorda, mas não se submete. Essa frase é especialmente eficaz em situações informais, como com colegas de trabalho, conhecidos ou até vendedores. Imagine a situação com um vendedor. Nossa, esse sapato ficou perfeito em você. Resposta âncora: eu também adorei. Educado, natural e protegido. A segunda frase âncora é: que bom que você percebeu. Essa frase é ainda mais sutil. Ela desloca completamente o foco daquilo que foi elogiado para a capacidade de percepção da outra pessoa. Em vez de absorver a energia do elogio, você reconhece a atenção do outro, sem se colocar como objeto da troca. Quando alguém diz: você está com uma energia ótima hoje, e você responde que bom que você percebeu, você não está aceitando ou devolvendo energia. Você está apenas validando a observação. Essa frase funciona muito bem em ambientes profissionais, onde manter elegância e neutralidade é essencial. Com colegas de trabalho, chefes ou clientes, ela cria uma postura firme, madura e segura. Exemplo no trabalho: seu projeto ficou incrível. Resposta: que bom que você percebeu. Não há submissão, nem frieza. Apenas presença. A terceira frase âncora é: fico feliz que tenha gostado. Essa é uma das mais versáteis. Ela é gentil, acolhedora e socialmente impecável. Ao mesmo tempo, é energeticamente neutra. Você não agradece pelo elogio em si, apenas reconhece que a pessoa gostou. Perceba a diferença. Você não está dizendo obrigada pelo que você viu em mim, mas sim ok, você gostou, isso é um fato. A energia permanece com você. Essa frase funciona muito bem com família, conhecidos, colegas mais próximos e até em situações sociais mais delicadas, onde qualquer resposta diferente poderia soar estranha. Exemplo com um familiar: como sua casa ficou linda. Resposta: fico feliz que tenha gostado. Simples, educado, sem abrir portas. Agora, vamos ver rapidamente como essas frases funcionam em diferentes contextos. Com colegas de trabalho: você está trabalhando muito bem ultimamente. Resposta: que bom que você percebeu. Com vendedores ou desconhecidos: esse corte de cabelo combinou muito com você. Resposta: eu também adorei. Com conhecidos ou amigos: seu carro novo é maravilhoso. Resposta: fico feliz que tenha gostado. Com família: você está com uma aparência ótima. Resposta: eu também me sinto bem. Percebe o padrão? Em nenhuma dessas respostas você cria dívida. Em nenhuma você entrega algo seu. Você mantém a conversa fluida, educada e leve, mas sem permitir vazamentos energéticos. O objetivo das frases âncora não é afastar pessoas. É preservar você.
Elas funcionam como pequenas âncoras invisíveis que seguram suas bênçãos no lugar certo. Elas mantêm sua energia centrada, firme, protegida. Com o tempo, você vai perceber algo interessante. As interações ficam mais leves. Você sai menos cansada das conversas. E aquelas coincidências estranhas que surgiam depois de elogios começam a diminuir. Porque, no fim das contas, não é o elogio que causa o problema. É a forma como ele é recebido. E agora você já sabe exatamente como receber, sem perder nada do que é seu. Depois de aprender as frases âncora, que mantêm a energia estável e protegida, é importante conhecer um nível um pouco mais avançado de resposta: as frases espelho. Elas são usadas quando você percebe que o elogio não é totalmente neutro. Existe algo a mais ali. Um peso no ar. Um excesso de atenção. Uma repetição que incomoda. Uma comparação silenciosa. As frases espelho funcionam com um princípio simples e poderoso. O que vem, volta. Elas não absorvem a energia do elogio, nem a bloqueiam totalmente. Elas devolvem. E fazem isso de forma educada, elegante e socialmente aceitável. Ninguém pode acusar você de grosseria, mas energeticamente, o movimento é claro. O espelho não cria conflito. Ele apenas reflete. Quando alguém te elogia com uma energia limpa, sincera, essa energia retorna como algo positivo. Mas quando existe inveja, comparação ou tensão misturada, essa mesma energia volta para a origem. O universo sempre busca equilíbrio. Energia não fica sem destino. A primeira frase espelho é: desejo o mesmo para você. Essa frase parece simples, quase comum, mas espiritualmente, ela é extremamente eficaz. Ao dizê-la, você devolve exatamente aquilo que foi enviado. Se o elogio veio com boa intenção, você está retribuindo com bondade. Se veio carregado, a carga volta junto. Exemplo: você está muito bem financeiramente ultimamente. Resposta: desejo o mesmo para você. Você não confirmou, não negou, não explicou nada. Apenas refletiu. A energia sai de você e retorna a outra pessoa. A segunda frase espelho é ainda mais forte. Desejo o mesmo para você em dobro. Essa deve ser usada com consciência. Não é uma frase para todo elogio. É indicada quando você sente claramente uma mistura de admiração com desconforto, comparação ou inveja silenciosa. Ao desejar em dobro, você acelera o retorno da energia. Se ela for boa, ótimo. Se não for, também volta intensificada. Por isso, essa frase funciona como um filtro natural. Exemplo: como você consegue ter tudo isso? Seu padrão de vida é incrível. Resposta: desejo o mesmo para você em dobro. É educado, mas firme. Elegante, mas claro. A terceira frase espelho é mais sutil e, por isso mesmo, muito poderosa. Agradeço suas palavras gentis. Perceba a diferença. Você não está agradecendo pelo elogio. Você está agradecendo pela forma, não pelo conteúdo. Você separa a gentileza social da carga energética que pode vir junto. Essa frase cria uma barreira inteligente. Você reconhece a educação da pessoa, mas não aceita a avaliação sobre você como algo a ser absorvido. Ela é perfeita para ambientes profissionais, reuniões, eventos sociais e situações em que qualquer resposta diferente poderia gerar desconforto. Exemplo: seu trabalho é realmente impressionante. Resposta: agradeço suas palavras gentis. Você mantém a postura, a elegância e a proteção. Agora, quando usar frases espelho, elas são ideais em 3 situações principais. A primeira é quando o elogio é insistente. A pessoa repete, volta ao assunto, insiste em comentar, observa demais. Esse excesso de foco já é um sinal de alerta. A segunda é quando o clima fica pesado. Mesmo sem palavras negativas, você sente um desconforto. Algo aperta. A conversa perde leveza. A terceira é quando o elogio vem acompanhado de comparação. Frases como queria ter isso também, por que com você dá certo? Você está melhor do que todo mundo carregam tensão. Nesses casos, frases âncora podem não ser suficientes. A energia precisa voltar para quem enviou.
Não como ataque, mas como equilíbrio. As frases espelho fazem exatamente isso. Elas não criam inimigos. Não fecham portas. Não geram conflitos. Elas apenas colocam cada coisa em seu lugar. Com o tempo, você vai perceber que algumas pessoas param de insistir. Outras mudam o tom. Algumas até se afastam naturalmente. Isso não é perda. É ajuste energético. Usar frases espelho é um sinal de maturidade espiritual. Você aprende a se mover pelo mundo sem absorver o que não é seu e sem carregar pesos desnecessários. Você continua gentil. Continua educada. Continua acessível. Mas agora, protegida. E quando você domina esse nível de resposta, você deixa de ser um ponto de drenagem energética e passa a ser um campo estável, onde só permanece aquilo que realmente pertence a você. Existe um tipo de elogio que é muito diferente dos outros. Ele não é neutro, não é leve e não traz sensação de bem-estar. Pelo contrário, algo nele incomoda imediatamente. Você sente isso no corpo antes mesmo de conseguir explicar com palavras. Esse é o elogio envenenado. O elogio envenenado não precisa ser ofensivo. Na maioria das vezes, ele vem disfarçado de gentileza. O problema não está no que é dito, mas no que vem junto. Os sinais são claros quando você aprende a observar. O primeiro sinal é o olhar avaliador. A pessoa não olha de forma rápida e natural. Ela examina, mede, observa por tempo demais. Os olhos percorrem você, suas roupas, seu corpo, seus objetos. Existe uma sensação de inspeção, não de admiração. O segundo sinal é o tom invasivo. A voz pode parecer doce, mas carrega algo forçado. A ironia sutil, curiosidade exagerada ou uma tentativa de extrair informação. Frases como nossa, você está diferente, ou esse carro deve ter custado caro, né? São exemplos clássicos. O terceiro sinal é a curiosidade disfarçada. O elogio vira uma porta para perguntas que não deveriam ser feitas. Como você conseguiu? Quem pagou? Quanto custou? Você fez algum procedimento? Não é interesse genuíno. É comparação. O quarto sinal é a comparação direta ou indireta. Queria ter isso também. Com você tudo dá certo. Você está melhor do que todo mundo. Esse tipo de frase carrega frustração, não alegria. Quando esses sinais aparecem juntos, seu corpo reage. Um aperto no peito. Um desconforto. Uma vontade de encerrar a conversa. Isso não é paranoia. É percepção. Nesses casos, frases âncora e frases espelho podem não ser suficientes. A energia está carregada demais. Você precisa de uma proteção mais profunda. Um escudo. E é aqui que entra a técnica mais poderosa de todas. A frase escudo mental. A regra de ouro é simples e absoluta. Essa frase nunca deve ser dita em voz alta. O poder dela está no silêncio, na intenção e na firmeza interior. A frase é: suas palavras ficam com você. Minhas bênçãos ficam comigo. Quando você percebe um elogio envenenado, faça exatamente o seguinte. Por fora, mantenha o sorriso. Mantenha a postura educada. Não confronte. Não explique. Não se justifique. Por dentro, você se posiciona. Enquanto a pessoa ainda fala ou logo após o elogio, você repete mentalmente, com calma e firmeza. Suas palavras ficam com você. Minhas bênçãos ficam comigo. Essa frase tem duas funções espirituais claras. A primeira função é a devolução. Você não aceita a carga. Você não absorve. Você não carrega. Você devolve tudo o que veio junto com aquelas palavras para a origem. Se havia inveja, comparação ou desejo de prejudicar, tudo retorna. A segunda função é o lacre. Ao dizer minhas bênçãos ficam comigo, você sela. Você âncora. Você afirma posse energética. Você declara ao universo que aquilo que é seu não está disponível para drenagem. Para intensificar ainda mais essa proteção, use a visualização do espelho invisível. Enquanto repete a frase mentalmente, imagine um espelho transparente se erguendo entre você e a pessoa. Tudo o que vem na sua direção bate nesse espelho e retorna. Não precisa ser uma visualização longa ou elaborada. 1 segundo é suficiente.
O detalhe mais importante é o contato visual firme. Não é um olhar agressivo. É um olhar calmo, centrado, presente. Isso comunica, mesmo sem palavras, que você está inteira, ancorada, protegida. E algo interessante acontece quando essa técnica é usada corretamente. Muitas vezes, a pessoa sente. O sorriso dela muda. Ela se desconcerta. Desvia o olhar. Fica sem assunto. Às vezes, até leva a mão ao peito ou muda de postura. Isso é sinal de que a energia retornou. Você não fez nada errado. Não atacou. Não ofendeu. Você apenas não permitiu a invasão. É fundamental reforçar. Essa frase não deve ser dita em voz alta. Se você a verbaliza, entra em confronto. O escudo deixa de ser escudo e vira arma. O poder está no invisível. Em voz alta, você pode dizer algo neutro. Se quiser, que interessante. Entendo. É. Ou até mesmo um obrigada social, se for necessário para manter a educação, mas agora, com a proteção ativada por dentro. Essa técnica transforma completamente sua forma de se mover no mundo. Você deixa de reagir e passa a se posicionar. Você entende que não precisa se defender gritando, explicando ou justificando. O verdadeiro poder é silencioso. Com o tempo, você percebe que menos pessoas tentam invadir. Menos elogios estranhos aparecem. A vida fica mais estável, mais leve, menos drenante. Porque, no fim, proteção espiritual não é medo. É consciência. E quando você aprende a proteger suas bênçãos em silêncio, elas permanecem, firmes, intactas, com você. Agora é o momento de integrar tudo o que você aprendeu até aqui. Não como teoria, não como algo distante ou místico demais, mas como prática diária, simples e consciente. Porque proteção espiritual não é algo que se ativa uma vez e pronto. Ela se constrói todos os dias, em pequenos gestos, pequenas escolhas e pequenas mudanças de atitude. Vamos recapitular as 4 camadas de proteção que você agora tem nas mãos. A primeira camada é a forma como você responde aos elogios. Você entendeu que não responder automaticamente com um simples obrigada não é falta de educação. É consciência. Em vez disso, você usa as frases âncora. Eu também adorei. Que bom que você percebeu. Fico feliz que tenha gostado. Essas respostas mantêm a energia com você. Elas não criam dívida, não abrem brechas e não drenam suas bênçãos. Você continua educada, leve e acessível, mas agora protegida. A segunda camada entra em ação quando o elogio não vem limpo. Quando você sente no corpo que há algo errado. Olhar avaliador, tom invasivo, curiosidade disfarçada, comparação. Nesses casos, você não reage por fora. Você age por dentro. A frase escudo mental. Suas palavras ficam com você. Minhas bênçãos ficam comigo. Junto com a visualização do espelho invisível e o contato visual firme, você devolve o que não é seu e sela aquilo que é. Tudo em silêncio. Sem confronto. Sem explicação. Sem desgaste. Essa é a proteção dos fortes, discreta e eficaz. A terceira camada é a discrição sagrada. Você aprendeu que nem tudo o que acontece na sua vida precisa ser mostrado imediatamente. Que bênçãos precisam criar raízes antes de serem expostas ao olhar alheio. Por isso, a regra das 24 horas. Quando algo muito bom acontece, uma conquista, uma notícia, um presente, uma vitória, você segura. Vive aquilo em silêncio. Agradece internamente. Deixa a energia se fixar. Só depois, se fizer sentido, você compartilha. E mesmo assim, com humildade e gratidão, nunca com ostentação. Lembre-se, tudo o que cresce escondido cresce mais forte. A quarta camada é a mais poderosa de todas. O olho bom. Você entendeu que a forma como você olha para o sucesso dos outros determina a forma como o universo permite que olhem para o seu. Por isso, o exercício simples e transformador. Por 30 dias, abençoar mentalmente pelo menos 3 pessoas por dia. Quando ver alguém prosperando, pense com sinceridade. Que essa pessoa seja ainda mais abençoada. Que a felicidade dela cresça. Que o bem se multiplique na vida dela e na minha, no tempo certo.
No começo pode parecer forçado. Mas algo muda. Sua frequência muda. E quando você se torna alguém de olho bom, o olhar invejoso perde força sobre você. Além dessas 4 camadas, existe um ritual simples que fortalece todas elas. A bênção matinal por 40 dias. Logo pela manhã, antes de sair de casa, diga em voz baixa, com intenção: que Deus me proteja hoje de todo olhar invejoso e de toda palavra carregada de negatividade. Que minhas bênçãos estejam seladas e protegidas dentro de mim. Que eu veja os outros com olhos de generosidade e que os outros me vejam da mesma forma. Que tudo o que é meu permaneça comigo e tudo o que é dos outros permaneça com eles, em paz e harmonia. Amém. Faça isso por 40 dias. Na tradição espiritual, 40 dias representam transformação completa. E você vai sentir a diferença. Agora, mais do que técnicas, existe uma postura interior que sustenta tudo isso. É o encerramento mais importante de todos. Viva com gratidão, generosidade e confiança. Gratidão pelo que você tem. Generosidade no olhar para os outros. Confiança de que aquilo que é seu não pode ser tirado quando está protegido. Quando você vive assim, você cresce acima do olho. Como José. Fora do alcance da inveja, da comparação e da drenagem silenciosa. Você não precisa se esconder do mundo. Você apenas aprende a se mover por ele com inteligência espiritual. E agora vem o convite prático, simples e direto. Teste tudo isso por apenas 7 dias. Durante uma semana, mude suas respostas. Observe suas reações. Perceba como você se sente depois das interações. Note se o cansaço diminui. Se a instabilidade reduz. Se as coisas começam a fluir com mais firmeza. Não acredite em palavras. Acredite na experiência. Porque quando você protege suas bênçãos com consciência, elas não apenas permanecem, elas se multiplicam.